Cara, o mal de usar óculos é que toda hora tem que ficar limpando essa. Mas a lente é azar, né? Opa, Ricardo Melchede na área, diretor de fotografia. Hoje a gente vai falar sobre menos como e mais porquê. Eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando como você fez aquilo, como você fez aquela luz, como você usou aquela parada, como você, enfim. Mas na realidade eu gostaria de receber, mas por que você usou isso? Por que você usou aquilo? Porque o porquê é mais importante do que o como. Por exemplo, uma vez eu fotografei um clipe e eu tinha por hábito de sempre que a gente vai filmar à noite, primeira coisa que acontecia, quando eu via alguém falando pra mim filmar de opa, HMI, filmar de noite é HMI, meu amigo. A gente vai usar um HMI bonitão lá fora, temperatura 6000. Para quem não sabe, o HMI, ele mede aproximadamente 5.600, 6.000 kelvins. Kelvins é a unidade de medidas da temperatura. Por exemplo, o HMI é uma luz fria, ele mede 6.000 Kelvin. Um tungstênio, que é uma luz aquela lâmpada de casa incandescente, por exemplo, ela mede aproximadamente 2.300. Então, amarelinho, 2.300. Sempre pensa isso, amarelo para baixo, azul para cima, certo? E eu sempre usava o HMI de fora. Por quê? Eu gosto dele, é azul aquilo de fora e tal. Quando eu comecei a observar em filmes até de Hollywood, que eles fazem muito isso, eu percebi que a luz de lua nem sempre era azul. A luz de lua às vezes era prateada, às vezes era esverdeada, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as ruas, algumas ruas são de LED. Então, quando vinha a luz de fora, ela ficava um pouco esverdeada. Então, para mim, aquilo, a lua era verde, mas na realidade eles estavam retratando a luz da rua chegando em casa. Então, se eu perguntasse a um fotógrafo, americano, por exemplo, como você colocou a luz lá? Eu coloquei um LED. Beleza. Mas eu não entendi o porquê, saca? Eu descobri o porquê de tanto ler. Então, ele coloca a luz esverdeada, porque em Nova York, por exemplo, a luz é de LED. Aliás, eu adoro andar em Nova York. Adoro andar por lá. Aí, tá, e descarta isso dos Estados Unidos. Eu sempre usava o HMI. Aí a gente foi fazer esse clipe, não sei o quê, pá. Aí chegou pra mim o roteiro. Eu falei, opa, HMI vai chegar na parada, HMI vai chegar com tudo aí e tal. Aí eu falei com a produção, falei, mandei o pedido de luz, a produção olhou. Aí, me ligou, rindo pra caramba, eu falei, putz, me dei bem, vai chegar a HMI. Ela só falou assim, troca a luz, por favor, o HMI não cabe no orçamento. Aí eu fiquei desesperado, falei, putz, não tem grana pro HMI, aí comecei meu Deus do céu, e agora? Liguei pra Alcino Garrão, grande eletricista, parceiro também, e ele me sugeriu a usar um 5.000. Eu falei, mano, mas o 5.000 também 3.200, dentro vai estar 3.200, a gente não vai ter contraste de cor. Aliás, é importante você ter em mente que o contraste de cor se faz no dia da filmagem. Não adianta você querer fazer no DaVinci que ele não vai resolver. DaVinci não resolve contraste de cor. Contraste de cor se faz no dia da filmagem. Tem isso na cabeça. Mas eu falei pra ele, cara, eu vou usar 3.200, eu não vou ter o contraste de cor. Aí foi que ele sugeriu, ele falou, cara, isso tem que ser a lua, necessariamente tem que ser lua, porque assim, ali não precisa ser uma lua chegando, pode ser a luz de um poste, pode ser uma luz de fantasia, como a gente chama, né? E aí me veio a ideia, a partir do que ele falou, eu falei, putz, eu posso colocar uma gelatina azul, que a gente chama de gelatina fantasia, não é gelatina de correção. E gelatina, para quem não... gelatina de correção, quando a gente usa esses termos, a gente está se referindo a algo que a gente vai falar no próximo vídeo. Só que você coloca essa gelatina na frente, automaticamente você perde a metade da luz. O HMI não perde a metade da luz, ele continua sendo azul. Porque se você vai configurar a câmera para 3.200 de temperatura, o que é azul vai ficar mais azul ainda. Então eu fiquei desesperado, eu falei, cara, e agora? Eu não quero corrigir isso, se corrigir não vai dar liga, eu preciso dele muito azul. Me veio a ideia de usar, ao invés de gelatina de correção, usar a gelatina que a gente chama de fantasia, que é um azul fantasioso, azul que não existe, não necessariamente precisa ser a lua, mas é um contraluz bizarro que tem que chegar. Confesso que eu fiquei meio inseguro de usar a gelatina, mas eu já tinha essa gelatina, inclusive. Botei ela na cara do 5.000, uma dica importante, não deixe uma gelatina muito perto do 5.000, ou vai acontecer com você, aconteceu comigo, você vai perder a gelatina.
Bom que a produção pagou outra, então na real foi até bom que eu ganhei o dobro do que eu já tinha. Eu tinha 2 gelatinas, perdi uma e ganhei mais 2, maravilha. Você coloca lá e vai ficar azulado a parada. Então assim, eu tava inseguro, mas rolou de boas. E ficou muito melhor o resultado, porque fora não precisa ser necessariamente a luz da lua. Eu queria uma luz chegando pancada. Então se alguém chegar em mim e perguntar como que você usou a luz de fora, eu vou falar, cara, eu usei um 5000 com uma gelatina na frente. A partir do momento que você coloca o porquê na frente do como, você vai ser o cara que vai pegar todo aquele material, né, que um fotógrafo, seja lá quem for, te passou, tu vai digerir aquilo por você mesmo e você vai começar, é como se fosse uma Matrix. Você vai baixar aquele programa na tua cabeça, por isso ele fez isso. Daí pra frente, você que vai saber o seu como. Porque você já entendeu aquilo. Se eu vier a fazer uma luz aqui de lua entrando, ao invés de você falar assim, pô, como que você fez isso? Eu te falar o porquê que eu fiz aquilo, tu vai falar, putz, mas e se eu fizesse com isso? Será que ia ficar melhor? Olha aí, tu já vai saber o porquê da parada e daquele momento você vai começar a entender, peguei o raciocínio, então peraí, eu não necessariamente preciso saber como que ele fez. Eu peguei o mistério. Esse é o mistério da parada, o porquê. A partir desse momento, meu amigo, você passa a interpretar. A interpretação como... Imagina uma interpretação de texto. Você começa a interpretar aquilo e você vai estar apto a pensar como fazer. Tipo, você não vai somente copiar a luz que eu fiz num clipe X, porque eu usei um octógono, você achou que ficou bonito. Vou só botar um octógono. Você vai começar a entender o porquê da parada. Então, assim, as melhores perguntas sempre começam com porquê. Essas são as perguntas que sempre virão com mais mais qualidade, com mais ingrediente. Tipo, por que você está usando essa câmera? Porque, às vezes, para ser honesto, porque foi barato. Por que você usou a 7S? Cara, porque cabia no orçamento, senão eu usaria uma ARRI, sacou? Então é isso. Tenha sempre em mente que a melhor frase começa com porquê, certo? E falando em certo, dá aquele certinho aqui, né? Pra gente, aquele like bonito, compartilha esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, namorada, para ela entender, né? Teu namorado, quer trabalhar com audiovisual, manda pro rapaz para ele entender. Ela tá vendo isso no YouTube. Então manda para ele, pra gente poder proliferar de coisas boas, né? Esse conteúdo. Também estou no Instagram, que eu não falei no início, Ricardo Melquiades, tudo junto, com 2 Cs, isso é importante, Ricardo com 2 Cs, Melquiades. Lá também está fazendo, né, aquela troca, né, de informações. E como eu sempre falo, vamos crescer junto, vamos dominar esse planeta porque é tudo nosso, tá? Aquele beijo, até breve.